São 9 horas e 35 minutos. Obrigada, Priscila Yasbeck, sempre nos ajudando a entender os números da nossa economia. Agora a gente já volta com a ajuda da cobertura da CNN Internacional. Essas são imagens da aeronave que partiu da Escócia rumo a Londres. A bordo dela está o agora rei Charles III. Ele saiu do castelo de Balmoral, onde faleceu a mãe, a rainha Elizabeth II, na tarde de ontem. Na sequência, ele já assumiu a coroa britânica e tem agora uma série de compromissos pela frente, enquanto ele próprio, filho dela, vive o seu luto, mas tem uma série de compromissos à frente, porque é o novo rosto, é o novo representante da família real britânica. Então, ele saiu da Escócia, já está neste momento em Londres, ele desembarca daí, segue para o Palácio de Buckingham, onde deve encontrar a nova primeira-ministra, Liz Truss. É o primeiro compromisso dele como novo rei da Inglaterra. Esse é o primeiro compromisso oficial que ele tem pela frente. E, na sequência, a expectativa é que, por volta das 2 horas da tarde, ele faça o seu primeiro pronunciamento aos súditos que amanheceram hoje, dia 9 de setembro, pela primeira vez em 70 anos, sem a sua rainha, essa figura tão emblemática, tão importante. A Priscila bem explicou, uma das palavras mais associadas à rainha Elizabeth II era estabilidade. Em 70 anos, ela viu o mundo mudar, mas seguiu firme no comando da realeza, no comando dessa importante instituição que é a família real britânica. Então, o novo rei, Charles III, já está em Londres, onde ele tem, na sequência, o encontro com a primeira-ministra Liz Truss e logo depois o primeiro pronunciamento à sua nação, aos seus súditos. Essa é a aeronave. Um voo curto, que decolou a cerca de 1 hora, mais ou menos, da Escócia até a capital do Reino Unido, até a capital da Inglaterra, a cidade de Londres, onde ele vai sendo recepcionado por mais funcionários aí também, assim como foi no embarque dele lá na Escócia, os funcionários sempre trajando, roupas escuras. A gente viu ontem, inclusive na transmissão da BBC, que é a TV pública da Grã-Bretanha, os apresentadores todos usando, roupas pretas, sempre numa homenagem, prestando honras e respeito à rainha da Inglaterra, essa figura emblemática, uma figura simbólica, não só para os britânicos, mas para o mundo inteiro. O avião dele vai taxiando aí no aeroporto em Londres. Ele desembarca em breve e segue para essa série de compromissos oficiais que terá pela frente. Esse que é o primeiro dia de luto, Nos próximos dias, uma sucessão de eventos devem acontecer ainda, tanto para que haja o enterro, o cortejo da rainha Elizabeth II, do corpo da rainha Elizabeth II, quanto para a sucessão oficial do trono, porque ele assume como novo rei, mas a cerimônia que vai oficializá-lo no cargo só deve acontecer mesmo amanhã. Então, ele tem uma série de compromissos oficiais pela frente, há uma expectativa de qual deve ser a nova sede, onde ele deve morar com a sua esposa, agora a rainha consorte Camila, que também está com ele nessa aeronave. A gente acompanhou enquanto os dois embarcavam juntos. Agora vamos vendo o momento do desembarque dessa comitiva que seguiu para Londres, onde há uma sucessão aí, agora a rainha Camila desembarcando e o rei Charles III também já fez o seu desembarque dessa aeronave. Ele segue para o Palácio de Buckingham. São 9 horas e 40 minutos aqui no horário de Brasília. Você que está acompanhando aqui conosco, nós estamos ao vivo com imagens da CNN Internacional desde a manhã de ontem, quando houve aquele anúncio às pressas de que a família real britânica, os membros mais próximos da rainha, estavam sendo convocados até a Inglaterra, até o Palácio de Balmoral, onde ela vinha passando os últimos dias. E a gente vem acompanhando, claro, nessa dobradinha com a CNN Internacional. Então, primeiro a família foi chamada às pressas até esse castelo onde ela estava, onde ela passava os últimos dias, onde ela, inclusive, recebeu a primeira-ministra Liz Truss nessa troca
no comando do Estado, né, do governo britânico, pela primeira vez aconteceu fora de Londres. Isso era uma tradição de que acontecesse na capital, mas por conta já do estado de saúde da rainha, aconteceu pela primeira vez fora de Londres. Aconteceu nesse palácio na Escócia, onde o corpo da rainha permanece, onde a família foi chamada às pressas para que pudesse, né, fazer o encontro com ela. A gente ainda não tem informações se conseguiram chegar a tempo de fazer as suas despedidas. A gente vai vendo agora o rei Charles já sentado nesse veículo ao lado da rainha consorte Camila. Desse aeroporto, ele segue para o Palácio de Buckingham, para os seus primeiros compromissos como rei. Então, a Inglaterra, o mundo inteiro, amanheceu hoje, dia 9 de setembro, pela primeira vez, sem essa presença firme, sem a figura marcante, simbólica, emblemática da rainha Elizabeth II, que é uma rainha que tem um grande índice de popularidade, de aprovação entre os seus súditos. O mesmo não pode ser dito com relação ao filho dela, né, ao sucessor, o agora rei Charles III. Há, inclusive, uma expectativa de que ele faça uma espécie de reinado de transição, de que ele possa passar o trono para o príncipe William, que agora se torna o primeiro na linha sucessória. Há uma série de expectativas, mas, claro, são expectativas, né? Não há nenhuma informação oficial, vale a pena sempre lembrar, né? Que é uma instituição, estamos falando da família real britânica, representa a realeza, mas não deixa de ser uma família, né? Com todos os seus dramas, com todos os seus sentimentos que são pertinentes a qualquer família no Reino Unido, aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo que vive agora um momento de muita tristeza. Essa foi, inclusive, a tônica da nota que o rei Charles III divulgou ontem, assim que foi confirmada a morte da rainha Elizabeth II. Ele divulgou uma nota, né, dizendo que era um momento de muita tristeza, porque, afinal de contas, trata-se de uma família se despedindo da sua monarca, ela mãe de 4 filhos, a avó também, né, uma figura muito simbólica para o Reino Unido, mas uma matriarca com mão de ferro tomou conta, né, durante 70 anos de toda essa família. O rei Charles III, que é o rei mais velho a assumir um trono, ele tem 76 anos de idade, por isso, inclusive, também essa expectativa. Claro que a rainha Elizabeth ficou no trono até os 96 anos, ele poderia ficar enquanto quisesse, mas há uma parte dos britânicos que defendem que ele possa passar o bastão e entregar o reinado para o príncipe William, primeiro na sucessão, um príncipe mais jovem, que é mais benquisto por uma boa parcela dos britânicos, né? Ele tem uma linguagem um pouco mais jovem, ele casado também, 3 filhos. Nós acompanhamos, né, aquele evento que foi considerado o casamento do século dele também com a princesa Kate. Então, o carro já deixa, nesse momento, o aeroporto rumo ao Palácio de Buckingham. Você vai acompanhando com a gente ao vivo as imagens da CNN Internacional. E enquanto nós vamos monitorando a ida do comboio que leva o rei Charles, que pisa pela primeira vez em solo britânico, em solo inglês, na condição de rei Charles III, depois da morte da mãe, Rainha Elizabeth, há mais ou menos 24 horas, né?